Cadastro de usuários. Todas as pessoas que trabalham na tua empresa que vai precisar acessar o Super App, você vai ter que vir aqui e cadastrar um usuário para ela, tá? Porque um único usuário, ele consegue entrar no sistema uma única vez. Então, se você entrar com o mesmo usuário em mais de um computador, você não vai conseguir, porque cada usuário tem que ter o seu, tá ok? Então, vamos simular aqui a criação de um novo usuário. Muito simples. Aqui no minha empresa aqui, você vai vir em gerência de usuários. Vai abrir aqui essa tela já com os usuários que você tem cadastrado. Então, você vem em novo, coloca aqui um login para o seu usuário, não tem acento, não tem letra maiúscula, minúscula, tá? É sempre assim. O nome completo dele. Um e-mail que ele utilize, tá? Tem que ser um e-mail válido. Se esse usuário ele for também um representante, um vendedor ali da tua empresa, então você faz o cadastro dele como vendedor e daí você relaciona ele aqui. Assim, todas as vendas que esse usuário aqui fizer, ele já vai vir automaticamente relacionado com esse vendedor aqui, tá? No orçamento, facilitando aí para vocês. Essa questão do bloqueado funciona da seguinte maneira. Imagina que você tem aí vários usuários e um deles não está mais na empresa, saiu, ou você quer revogar o acesso dele, você não quer que ele tenha mais acesso ao Super App. Então você vem aqui e marca ele como bloqueado, tá? É para isso que serve isso daqui. Esse nível aqui é para definir se é um nível operador ou nível administrador. O nível administrador ele vai ter mais recursos aqui no Super App, tá? Esse filtro vendas, ele é específico para quando esse usuário ele for, de fato, um vendedor, um representante. Ou seja, quando esse filtro aqui estiver marcado, esse usuário em questão, ele só vai visualizar vendas que estão relacionadas a ele, tá? Ou seja, vendas que ele cadastrou ou ele que esteja informado como representante, tá? Então tem esses dois critérios. Ele fez a venda, pode ter colocado o nome de um outro representante sem problema, ele vai conseguir ver essa venda que ele já fez, ou somente mesmo vendas que estão relacionadas com o nome dele ali. Isso é útil para quando você quer controlar que os seus vendedores não vejam vendas, né, dos outros vendedores, tá? Aí depende, segue o critério da tua empresa, pelo sim ou pelo não. Aqui a segurança, eu vou mostrar na parte de edição, mas quando você precisar limpar a senha de algum usuário, seja porque ele esqueceu ou alguma coisa assim, então o gestor, né, o usuário administrador, ele vai vir aqui no usuário e vai clicar aqui no limpar senha, vai ter um botãozinho aqui para limpar, não está aparecendo porque a gente está adicionando um novo usuário, tá? E você vai conseguir limpar e no próximo login ele já vai conseguir informar a nova senha dele, tá bom? Essa aqui é a parte mais importante do usuário, tá? Que são as permissões. O que é que ele vai poder ver, alterar, adicionar e excluir no sistema, tá? Eu vou estar mostrando aqui as possibilidades. Então aqui, ao adicionar as permissões, tem aqui os módulos. O que são os módulos? Os módulos nada mais são do que telas ou recursos, funcionalidades que a gente tem aqui no sistema. Então, por exemplo, se eu falar aqui cadastro de cliente, uma vez que eu adicionei esse cadastro do cliente, eu vou adicionar aqui. Aqui eu estou falando que ele vai poder incluir um novo cliente, ele vai poder alterar as informações do cliente e ele vai poder excluir um cliente que já está cadastrado. Agora, se eu não quero que ele tenha ação sobre o cadastro, eu só quero que ele visualize, mas que ele não pode fazer nada, eu venho aqui e desabilito tudo. Isso vai fazer com que ele apenas veja os clientes, mas que não consiga fazer nenhuma ação em cima desse cadastro, tá bom? Eu vou alterar aqui porque nesse caso do usuário eu quero que ele tenha o acesso completo. E aqui o restante você pode ir colocando conforme a sua necessidade. Por que é um por um aqui? Porque é justamente para você ter
esse zelo, esse cuidado, porque o que você colocar aqui vai ser o que o seu cliente, o seu usuário vai poder fazer. Então aqui eu vou colocar a filial é algo do gestor, tá? É coisa da tua empresa. Então, não necessariamente você vai dar acesso para os seus usuários a fazerem aí. Condição de pagamento, por exemplo. Você não precisa deixar habilitado. Se você tem uma condição, as condições de pagamento padrão aí da tua empresa e não quer que ninguém mexa, você pode vir aqui e falar, ó, ninguém mexe nisso daqui. Mas eles vão conseguir entrar no cadastro de condição de pagamento e fazer normal. Um detalhe, uma dúvida que pode surgir lá na venda eu utilizo a condição de pagamento. Se eu tiver desmarcado aqui ou se eu não tiver informado aqui, esse usuário vai conseguir fazer, né, selecionar? Vai conseguir selecionar sim, tá? A única questão aqui é acesso ao módulo. Então, entenda que essa ação vai ser aplicada aqui, ó, no cadastro do produto. Então, vamos voltar aqui no condição de pagamento. Vou confirmar. Aqui eu vou desabilitar. Então, aqui está falando que nesse cadastro de condição de pagamento, ele não vai conseguir fazer essas ações, tá? Mas ele vai conseguir visualizar e ele vai conseguir também apontar na venda normalmente, tá bom? Aqui, vamos lá, pedido. Sim, isso daqui sempre tem que pôr, principalmente se o cara for vendedor. Orçamento, tá? Cada coluna aqui, o pedido, por exemplo, é a opção de você mandar esse pedido para o cliente. O orçamento é permissão para fazer esse orçamento. A fatura é a possibilidade do teu vendedor colocar que foi entregue esse pedido, tá? Alterar o representante na venda. Aqui é se você deseja que o seu representante, seu vendedor, ele consiga ir lá e alterar no orçamento, fazer a alteração. Então, tipo, tava um representante errado, ele foi lá e corrigiu, ou se não, ele quer trocar pro nome de alguém ou pro nome dele. Então, aqui fica a teu critério, tá? Montagem de produtos, para eles fazerem as montagens. Vamos na montagem de IA, com a montagem IA. A montagem guiada. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante. O assistente executivo do gestor, o cadastro de usuários, alterar o representante na venda e o cadastro de filial é algo mais restrito à gestão, tá? Aí fica a seu critério aí o que você quer que tenha acesso ou não. Eu vou estar colocando que ele pode alterar o representante na venda aqui também, tá? E aqui vou salvar. Pronto, salvei. O representante já está aqui, aliás, o usuário já está aqui. Então, na próxima vez que ele fizer o login, vou simular aqui, tá? Então, ele vai entrar com o usuário João, você vai passar esse usuário para ele. Ele pode entrar tanto com o login que você cadastrou ou com o e-mail dele. Colocou o usuário aqui. Nessa primeiro acesso, ele que vai informar a senha dele. Então, ele vai ter acesso aqui, daí você vai falar para ele, ó, esse aqui é o seu acesso. Esse aqui é o link do Super App e você vai colocar João e a sua senha que for aqui que você escolher. Aí ele vai dar essa mensagem, definir nova senha. Sua senha foi limpa, né? No caso aqui não foi limpa, na verdade foi um novo usuário, né? Ele está perguntando, deseja salvar a senha que acabou de digitar? Sim. Pronto, ele já está com acesso, todas as permissões aqui que você configurou, ele vai conseguir fazer. Repare que o prazo de pagamento está aqui, mas não tem o botão de adicionar novo pagamento e também ele não consegue fazer as edições aqui do registro, tá? Porque nós colocamos que ele não tem permissão para isso. O mesmo para o Minha Empresa e nem o usuário. Repare que não aparece aqui para ele, porque a gente não colocou, tá bom? Então, voltando aqui ao nosso usuário, que a gente estava. Ok, voltando aqui, gerência de usuários, ok? Então, agora vamos simular que a gente tem que limpar a senha de alguém. Do próprio João aqui que a gente criou. Então, aqui no segurança, agora tem aqui o botãozinho limpar senha. Daí, no próximo acesso, ele vai ser solicitado para informar uma nova senha, tá? É dessa maneira que a gente faz as alterações de senha, tá bom?
Então, eu acredito que é isso. Se vocês precisarem fazer alguma revogação de permissão, adicionar ou remover coisas aqui, é o mesmo procedimento. Pode vir aqui direto e fazer os ajustes conforme necessário. Lembrando que, estando aqui nessa listagem, o usuário vai conseguir ver esse cadastro. Aqui é referente às ações que ele vai fazer nesse cadastro. Então, ele pode ver o cadastro, né? A tela, a página, e aqui são as ações que ele pode executar dentro de cada página, tá bom? Então, é dessa maneira que funciona aqui o controle e o gerenciamento de usuários.